Apenas rezando ao Espírito. Apenas rezando ao Espírito. E exala. Andas sempre nicasima. Paloma banana, I beneficios, peixe fruit. Maria Jesus Meso Ramana Deutorama Viverima Pois Prantia Casanalaba Mama Esse Solamam Sandalabada Viu Varar Devocolabada Mano Paloma Vinte da Lama Espírito. Ó sim, malou barados lulo baradique léu matala i ó ele mandou oi do barada lê. Ó Deus, meu Deus, que coisa é essa que está acontecendo aqui? É inacreditável o que estou presenciando. Ó Deus, ó meu Deus, eu meti a minha mão visivelmente no Boosama, no Telo, no Maid, no Paulo, no V, no São, no Dal, no Maelo, no Zor, no B, no Paradosilozoido, no La, no Mai, no Gereano, no Tavo, no Solamaai e em muitos outros lugares que não consigo nem mencionar agora. Obrigado, sim, Senhor. Pai, somos gratos por essa noite, pelos poucos momentos que temos. Na sua presença, somos gratos. Em nome de Jesus, faça do seu jeito, Espírito Santo. Faça como quiser, Espírito Santo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Rezar. Amém. Você pode, por favor, se sentar agora. Esta noite é apenas um período de tempo muito curto, realmente bastante breve aqui. Pediram-me para falar por pouco tempo. Não, é isso mesmo. Quero dar as boas-vindas aos online. Vamos ver o Facebook. Quem está no Facebook? Ah, o Facebook está lá. Vamos ver. Centro de Primeiro Amor. E lá com Mills. Tudo bem, eu os vejo também na sexta-feira. Muito bom. Que bom que todos vocês estão aí. Quem mais é esse? É ali em Jesus TV? Ok, lindo. E os youtubers? Você está aí? Só estou verificando se vocês estão por perto. Primeira experiência amorosa. Não isso. Essa é outra, reverendo. Ok, este está no ar. Tudo bem. Certo, Kizaival. Eu entendi. Agora, só quero ver se todo mundo está por perto. Vocês estão aí? Sim. Jinzu. Ok, começou há 29 minutos. Tudo bem, então posso ver que mais de 1000 pessoas estão online em lugares diferentes. Então, todos vocês estão convidados a participar. Este serviço vai mudar sua vida. Amém. Mas é apenas um culto curto. Você não precisa de muito tempo para mudar sua vida. Sim, nascer de novo é instantâneo. Depois disso, você é transformado para a vida toda. Amém. Então, hoje à noite,
Guiados e impulsionados pelo Espírito Santo, queremos ir muito mais fundo e profundamente no Espírito, buscando uma conexão mais íntima e reveladora. Amém. Agora, vocês que estão no Facebook, quero ver os joinhas, os corações e tudo mais, para eu saber que vocês são pessoas animadas. Curtam, mandem corações e compartilhem, por favor, e peçam para se inscreverem. Inscreva-se no nosso canal. Você precisa se inscrever. Caso contrário, não gostaremos de você. Estou olhando para. Por favor, deixe os overogs. Não estou vendo os amores. E essas coisas subindo. Eles estão subindo como ações. Mas onde é que você pressiona os corações e essas coisas surgem? Está lá. É assim, mas não estou vendo nenhum deles. Ou talvez minha internet não esteja funcionando. Ok. Tudo bem, continue assim. Continue. Isso atrai mais pessoas. Há mais gente online. Mais dute. Sim. Agora o Espírito Santo é real. E eu creio que o Espírito Santo está aqui para tocar sua vida e fazer você se tornar sobrenatural. Vejamos João, capítulo 3, versículo 7. Diz: Não te maravilhes de eu te ter dito, é realmente muito necessário que tu nasças de novo. Versículo 8. E o vento sopra onde ele quer, mas você não consegue ouvir exatamente o seu próprio som claramente. Tu não disseste de onde vem e para onde vai. E assim é todo aquele que é verdadeiramente nascido do Espírito Santo. Então, as coisas que têm a ver com o Espírito Santo e o Senhor, e ele ter um break time igual e 0.5 SIG ter o Espírito Santo, o que você vai perceber, basicamente, é um grande mistério. Sim, mistério. Quanto mais o Espírito Santo está envolvido, mais misterioso tudo se torna. Então, se você realmente pegar e analisar uma mensagem de um profeta e, em contrapartida, a mensagem de um mestre, você vai prontamente perceber que a mensagem do profeta não é tão simples ou fácil de compreender o que ele está verdadeiramente dizendo, exigindo uma interpretação mais profunda. Veja como quando você lê Isaías, você pode ler muitos versículos. É por isso que as pessoas nem leem aqueles livros como Sofonias e outros assim. Porque você pode ler muitos versículos e realmente não saber o que está sendo dito. Isso é por causa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está profundamente envolvido em alguém ou em alguma coisa, sempre lembre de uma característica do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o Espírito que se moveu quando esta terra estava vazia, coberta de água e gelo e não havia ninguém aqui. E o Espírito Santo se moveu sobre a vasta e imensa superfície da terra. E esse é o poder supremo e divino por trás de toda a criação. Como você, um homem que foi reprovado em muitos exames, pode saber sobre o Espírito Santo e o que ele está fazendo? Pense nos exames. Você acaba de passar dos 51 e fica feliz. O que significa que você não conhece 49% e quer saber sobre o Deus que criou tudo. E tantas coisas misteriosas sobre Deus e sobre a nossa criação. Como pode ser isso? E então você vê isso quando ele diz, um homem que nasceu do Espírito.
João, capítulo 3, versículo 8. Tu ouves o som, mas não sabes exatamente de onde ele vem, nem para onde ele vai. Estou apenas tentando ajudar você a se relacionar com o Espírito Santo e com pessoas que têm o Espírito Santo. Quando você nasce do Espírito, isso significa que você vem do Espírito. Veja a palavra nascida do Espírito. Você devia se envergonhar. Versículo 8. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou, em outras palavras, assim é tudo o que vem do Espírito. Qualquer coisa que venha do Espírito. Você não consegue dizer de onde está vindo e para onde está indo. Em outras palavras, há um elemento misterioso nisso. Esse é o mundo espiritual. Esse é o mundo espiritual e esse é o Espírito Santo. Então, quando você ouve a mensagem de um profeta, você imediatamente percebe que há algo inerentemente misterioso e não totalmente claro, algo que exige uma compreensão mais profunda e uma reflexão cuidadosa. Por exemplo, quando estou realmente pregando em um culto de avivamento, é como se o que eu estivesse dizendo para você fosse um pouco muito mais misterioso. Quais são os pontos? Onde estão os pontos? Onde está o número 1 e onde está o número 2? E onde está o número 3? E onde está o número 4? Entendeu? É um pouco mais indefinido. Sobre o que exatamente estamos falando? Ah, sim. E veja, você não deve ter medo dos mistérios. Na verdade, quanto mais misterioso, mais atraído você deve ser por isso. Se eu comparar o ministério de Kenneth Hagin e Fred Price, posso dizer-te o ensino de Kenneth Hagin. Se o ensino de Fred Price é verdadeiramente cristalino, Fred Price ensina pegando um versículo da Bíblia, explicando-o detalhadamente com clareza e profundidade. E ele pegava a palavra versículo, tem Efésios 6:10, sejam fortes, irmãos, sejam fortes no Senhor. Ele começava, seja forte. Significa que você tem que ser forte. Ninguém pode ser forte por você. Não ore pedindo força. Seja forte. Entendeu? Você explica desse jeito. Sabe? Você entende. Seja forte no Senhor. Ah, sim. E é claro, realmente muito, muito claro. Mas Kenneth Hagin, ele não explicava os versículos desse jeito. Ele lia todas as escrituras para a mensagem, mesmo que durasse 1h30 ou 2 horas. Eu lia no começo. Ele lia tudo porque foi treinado como pregador batista. Então eu acho que é assim que eles ensinam. Você lê a escritura que é a base do que você vai falar. Aí ele lê toda a passagem logo no início. Você sabe que isso é o começo e pronto. Depois ele começa a te contar uma história sobre o tio dele ou algo assim. Assunto. E isso vai indo e indo. Mas sabe, eu me sentia mais atraído pelo Kenny Jin. Não ficou claro. Eu não achei que ficou confuso. Cada vez que eu ouvia a história, era outra, com mais detalhes, até hoje. Continuo procurando. É como se tivesse alguma coisa. Tem alguma coisa. Eles não sabem o que é. O que é isso? Tem alguma coisa e isso revela o quanto o espírito está carregado. Sim, sobre isso. E é por essa razão que você pode dizer e ver que o impacto do ministério de Kenneth Hagin, até mesmo comparado ao do Fred Price,
é muito maior em termos da quantidade de pessoas que se veem como filhos espirituais de Agem, incluindo eu mesmo, o Bispo Édep e muitas outras pessoas que talvez nem façam tanta questão de mencionar muitos de nós de forma explícita. Quando o Agem faleceu, havia milhares de pastores. O filho dele disse: há mais de 2.000 pastores aqui que ligaram para ele. Eles querem ser voluntários no estacionamento. Eles querem ajudar durante o funeral. Eles querem fazer qualquer coisa. Eles disseram: ah, sim, pastores de igrejas com mais de 1.000 pessoas. Eles eram filhos dele no ministério porque havia uma forte unção do Espírito. E você percebe a forte carga do Espírito pelo mistério. Tente entender o que estou dizendo em João 3,8, que tudo que é nascido do Espírito, você não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Em outras palavras, não dá para dizer de onde algo vem ou para onde vai. É um pouco mais misterioso. Ah, sim. Ah, sim. Mas alguém disse: ah, queremos ir te ver em casa. Não, vocês não podem vir a casa. A gente quer sim. Queremos passar suas roupas. Não, vocês não podem passar. Queremos ajudar. Vocês não podem. Não fiquem bravos com isso. Vocês deveriam ficar agra. Vocês deveriam ser gratos por haver coisas mais misteriosas que vocês não entendem ou não veem. Ah, sim. Talvez vocês não me vejam indo de convenção em convenção, fazendo isso ou aquilo de forma misteriosa. Estou aqui com crianças. Assim, estou aqui com crianças. Todos esses mistérios, certo? Eles são sinais da carga do Espírito Santo. Então não fique irritado. Algumas pessoas se incomodam com coisas misteriosas. O que é? Por que você não pode? Isto e aquilo. Não. Uma vez que o Espírito Santo está presente, tudo bem, sempre haverá algum mistério. Sim, algo misterioso. Quantos minutos me restam? Verificar. Amém. Então, que bênção maravilhosa e profunda é estar misteriosamente e divinamente conectado. Agora, permita que o Espírito Santo entre plenamente em sua vida e, a partir desse momento, virá o que eu chamo de uma revelação profunda e transformadora, uma compreensão que transcende o entendimento comum. Quando o poderoso Espírito Santo entra em sua vida se torna mais sobrenatural. E uma das maneiras pelas quais o Espírito Santo traz coisas verdadeiramente sobrenaturais à sua vida de uma forma poderosa é pelo Espírito de revelação. Isaías capítulo 11. Quero chegar mais perto para que possamos entender melhor. Isaías 11, versículo 1. E sairá um rebento do tronco de Jessé. Amém. Uma vara saída do tronco de Jessé. E um ramo crescerá de suas raízes. Amém. Versículo 2. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, tudo isso. E LP um break time igual em 0.5 SIGT.
e o fará ter rápido entendimento no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas com justiça julgará os pobres. Amém. Agora, tudo que você vê no versículo 2 é o espírito de revelação. Revelação. Amém. A revelação divina e profunda é o que verdadeiramente marca a presença poderosa e manifesta do Espírito Santo e das coisas sobrenaturais e milagrosas na sua vida diária. Muito animado em saber disso. Revelação. O que é revelação? Revelação é como puxar uma cortina desse jeito. Então você vê o que está atrás da cortina. Você diz: "Uau, eu não sabia que tudo isso estava ali." E esse é o sinal da presença do Espírito. Quando você vê pessoas sentadas na frente de algo que alguém faz com facilidade, e elas ficam ali por muito tempo e não conseguem fazer, elas não têm revelação. É por isso que elas não conseguem fazer. E há tantos exemplos que eu poderia dar, mas não quero dar esses exemplos. Mas quando você vê, é como mapas. Você vê alguém olhando para o papel, o y de x vezes isso e aquilo, vezes a raiz quadrada disso dividido por aquilo elevado à potência 11. Você está olhando para aquele negócio. É tipo quem, sabe? Eu não entendo o que fazer. Você não tem uma revelação para conseguir resolver esse problema. Amém. Então, uma das coisas que o Espírito Santo faz por você, que é tudo que vim compartilhar com você hoje, é a revelação do Espírito. Esses são os detalhes e essa é uma das coisas pelas quais você deve orar. Efésios 1:17. Quando vocês estiverem orando, orem sempre para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabedoria e revelação vão te revelar mais coisas. Quanto mais coisas são reveladas a você, quanto mais revelação você tem, mais do Espírito Santo você tem, mais sobrenatural você se torna, mais fantástica sua vida fica, mais incomum sua vida se torna. Agora, se você pegar um profeta que consegue ver números, olhar para você e te dizer os números, te dizer sua idade, te dizer seu nome. Sabe, um irmão explicava sobre um sujeito lapóia no ministério. Ele sentado ao lado dele em um avião. Sim. Então ele começou a testemunhar para o cara que era. Sim, não sei se é uma testemunha real, mas ele estava falando com ele. E enquanto ele falava com o cara disse: "Não, ele não acredita nisso, ele não acredita naquilo", e assim por diante. Ele: "Se eu te contar coisas que nunca saberia, acredita?" Sim, os dois voavam o avião. Ele: "Moai, direi seu nome." Ele disse: "Meu nome." Ele disse: "Vou te dizer o seu nome." "Ah, Sum." E ele disse o nome dele. Ele ficou chocado. Ele disse a idade dele. Ele ficou chocado. Ele contou coisas sobre ele mesmo. E aí foi o fim. Ah, sim. Um segredo do coração dele. Sim, sim. Então, revelação. Aí você percebe que tem algo misterioso nisso, porque é tipo, como isso é possível? Como pode ser assim? Mas isso é um tipo de revelação. E existem no mínimo 10 dimensões de revelação. Existem várias dimensões de revelação.
E todas essas revelações são um claro e poderoso sinal da presença do Espírito Santo de Deus. Mas é realmente muito importante que você busque cada vez mais por mais e ainda mais dimensões da profunda revelação do Espírito Santo. Amém. Agora, eu vou mostrar a vocês, diretamente na Bíblia Sagrada, algumas dessas importantes revelações. Amém. Uau! Vejamos a mulher de Samaria. Essa é uma situação comum, João 4, e alguns de vocês vão passar por isso. Oh, sim, alguns de vocês vão receber esse domingo. Este presente é chamado de A. Deixe-me ver como se chama. É chamado de revelação ministerial de pessoa para pessoa. É uma das 10 dimensões da revelação. Quando você está ministrando a alguém de pessoa para pessoa, isso, lá existe uma revelação de pessoa para pessoa. Agora, Jesus usava isso o tempo todo. Muitas pessoas não sabem que o que os profetas fazem hoje em dia é algo que Jesus fazia o tempo todo. Na verdade, quase todo milagre que ele fazia, você vê ele fazendo algo assim. Se você olhar para essa mulher, que é um exemplo comum, veio uma mulher samaritana tirar água. Vocês estão aí, YouTube? Vocês ainda estão aí? Deixe-me conferir. Eles ainda estão aí? Ah, sim, dá para ver eles. Eles ainda estão aí. Maravilha! Agora veio uma mulher samaritana até Jesus. E Jesus disse a ela esse ministério de pessoa para pessoa. E o ministério de pessoa para pessoa começa conversando com ela. Oi, moça, como você está hoje? Posso pegar um pouco de água para beber? O que ela disse? Pois os discípulos dele tinham ido à cidade comprar comida. Nós os enviamos. Aqueles de vocês que não querem ser enviados nunca poderão ser discípulos. Disse a mulher samaritana: como é que tu, sendo judeu, pedes de mim, samaritana? Judeus não se dão com samaritanos. A mulher responde: por que está falando comigo? Porque eles os desprezavam. Naquela época havia muito racismo e preconceito. Então Jesus respondeu e disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, você lhe pediria, e ele te daria água viva. Veja, Jesus está aqui dizendo: eu sou ungido. E ele está dizendo: há um presente aqui. Há um presente. Há poder aqui. Se você conhecesse a unção, você estaria pedindo. Então a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde então você tem essa água viva? Versículo 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e bebeu de si mesmo, de seus filhos e de seu gado? Acho que ela era uma mulher falante, sabe? Ela falava. É por isso que alguns de vocês não são conhecidos, porque são muito quietos. Sim, você não está chegando a lugar nenhum. Ninguém está te pedindo em casamento porque você é muito quieto. Assim, se Jesus foi um homem mau, quer dizer, ele teria aproveitado e ido por mim. Assim,
Alguns de vocês não têm amigos, ninguém. Você não conversa, você não fala. Elas são lindas, mas você é uma beleza silenciosa e quieta. Então Jesus respondeu e disse: qualquer que beber da água que eu lhe der, esse beberá. E você dê desta água fará com que ele volte a ter sede. Mas qualquer que beber da água que eu lhe der nunca mais experimentará. Mas a água que eu lhe der será, vai virar um poço. Quando eu lhes dou água, eu a transformo em uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Veja, já há algo misterioso. Jesus está dizendo algo misterioso. Sim. E a mulher disse: dá-me dessa água. Jesus queria que essa mulher lhe pedisse algo. Ele queria ver se ela podia receber ou se algumas pessoas não podiam. Certa vez, um pastor estava orando e impondo as mãos sobre as pessoas. Ele se deitou para alguns. Eu disse: receba. O cara que lhe colocou a mão tem o quê? Ele perguntou a ele: na frente de receber o quê? E a mulher disse a ele: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. E Jesus disse a ela: chama o teu marido e vem cá agora, por favor. Veja bem, Jesus poderia ter dito a ela: você. Eu vejo que você já teve 5 relacionamentos amorosos e tem alguém que a profecia vai muito mais profundamente, realmente, verdadeiramente. Sim. Eu só fiz uma pergunta para ver se ela se abriria. A mulher: não tenho marido. Jack estava em casa. Jack Toronto: eu não tenho marido. E Jesus lhe disse: sim, você está certa, você não tem marido. O cara é namorado. E ele disse: porque tiveste 5 maridos e aquele que tens não é teu marido, no que dizes, verdade que em outras palavras, há alguma verdade no que você está dizendo, mas é apenas uma parte. Ei. E a mulher disse: percebi que és um profeta de Deus. Posso ver claramente que ela de repente, de forma surpreendente, percebeu que estava conversando com alguém que possuía um dom verdadeiramente profético, uma pessoa com uma conexão especial com o divino. Amém. Sou. E me continuou: adoração ao Pai. E você diz que em Jerusalém é o lugar de adorar. Jesus: mulher, creme, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Você adora o que não conhece. Sabemos que aquilo que adoramos para a salvação é dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 24. Deus é um espírito. É isso que eu digo. Deus está no mundo real. Não. Se você fosse Deus e estivesse criando, você criaria o seu? Faça você estar no mundo real e faça os outros estarem no mundo real. Este não é o mundo real. O elenco e tudo mais também não são reais. É só metal. Isso vai desaparecer em breve. Deus é um espírito. Não que Deus seja espírito. Deus é um espírito. O espírito está muito acima de ser espírito Book de estar na carne. Todos aqueles que morreram e agora são espíritos estão em uma dimensão muito mais elevada. Às vezes eles nos veem, às vezes não. Às vezes eles veem o que estamos fazendo. Eles não veem o que estamos fazendo correndo uma corrida.
Aqueles que morreram, a nuvem de testemunhas, veem o que fazemos espiritualmente, assistindo nossos ministérios e vidas servindo ao Senhor. Então, quando você dá passos espirituais, eles percebem, pois é isso que observam. Mas se você casar de novo ou tiver um filho, isso não importa a eles. Não é importante. Você comprou isso, você conseguiu um novo emprego e isso não faz diferença. Eles estão nos observando correr nossa corrida espiritual. Sim, eles são a nuvem de testemunhas assistindo nossa corrida. Uma vez, Kenneth Veren teve uma visão. E na visão ele foi ao céu e viu uma mulher. Uma mulher que havia morrido, certo? E sim, quando ela morreu, infelizmente, ela morreu muito jovem e de forma inesperada e deixou filhos pequenos, entende? E então o marido dela se casou novamente depois de um tempo. Então, quando ele a viu no céu, sabe o que era? Era que o marido dela não era. O marido não era sério no ministério ou não levava a sério servir a Deus. Mas quando ele ficou sério, ela soube. Mas tipo, o novo casamento dele e todas essas coisas, ele não. Casamento é algo muito básico e simples para o céu. Senão, haveria casamento no céu. Haveria casamento no céu o tempo todo. É tipo, sempre, sempre, sempre. Então, não é nada demais ser casado. Mas ela percebeu quando ele se destacou no ministério e avançou, ela percebeu. Então, quando ele falou com ela no céu, ela disse que viu essas mudanças. Mas as outras coisas sobre casamento, recasamento e tudo isso, não era nada importante. Sim. Versículo 25. E a mulher disse: Eu sei que o Messias está vindo. Quando Cristo vier, contará. Eu falo. Eu que falo contigo. Ele é Agal. Está ficando sério. Versículo 27. E nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que ele estivesse falando com a mulher. Mas ninguém pergunta: O que procuras? Ou por que falas com ela? E então a mulher deixou seu cântaro e foi embora. E olha o que ela disse. E disse aos homens: Venham ver um homem que me contou tudo o que eu já fiz. Enquanto isso, ele só tinha dito para ela que ela tinha 5 maridos e que o que está com você agora é seu namorado. Tá vendo? Mas ela percebeu, tá vendo? Uma pequena revelação. Isso é uma das coisas. Uma pequena revelação é como se, olha, meus segredos foram descobertos. Sim, é assim que é a revelação. Só uma pequenininha. Eu vejo pessoas aqui sendo ungidas com esse dom maravilhoso. Revelação de ministério de pessoa para pessoa. Sim. Eu quero liderar todos os meus filhos no ministério para andarem como profetas com revelação. Sim. Revelação de pessoa para pessoa no ministério. Sim. Você sobe mais alto, mais rápido. Você sobe mais alto, mais rápido. E coisas que fizemos indo de pessoa em pessoa no evangelismo. Com 1 ou 2 revelações, a cidade inteira. A cidade inteira. Olha, com a revelação de um profeta, a cidade inteira. Olha só, a cidade inteira vem para a igreja. Então isso é crescimento da igreja. Olha só. Então eles saíram da cidade e vieram até ele, todo o povo. 29. Olhe para 29 novamente. Malá do Ramazadala. Venha e veja um homem. Versículo 31. Eles vieram a ele. Enquanto isso, o discípulo olha ao mestre, coma. E ele disse, até que não tenho, você sabe tudo isso, eu não tenho anime, continue. Menor e próximo verso, próximo verso, próximo verso, próximo verso. Certo, vamos continuar.
Mas você vê que toda a cidade veio, sim, como Arã. Muitos dos samaritanos daquela cidade verdadeiramente creram nele. Agora, isso é crescimento de igreja sem hesitação. La boa bela mandar o chando macata barama. Crescimento de igreja. Muitos samaritanos. Agora eu quero subir mais alto no ministério mais rápido porque não há muito tempo. Pode ser que não haja muito tempo. Você entende? Pode ser que não haja muito tempo disponível para você ir de casa em casa, de porta em porta, fazer faixas para a cidade inteira, criar anúncios de rádio, fazer camisetas personalizadas, panfletos informativos. Uma revelação verdadeiramente poderosa do Espírito. Uma palavra de conhecimento impactante está levando ao crescimento profundo da igreja além de toda a imaginação extraordinária. Levante suas mãos, Pai. Abre os olhos de todos os filhos e filhas nesta casa. Obrigado pelo poder. Modalitabala de pessoa para pessoa, hashtag ação de pessoa para pessoa. Revelação de pessoa para pessoa. Ministério Revelação. Todos aqueles assistindo pela televisão. Roal Bonidibani Chabelada. Todos nós desejamos abrir nossos olhos. Abra nossos olhos. Abra nossos olhos. Babobali para mandá-la Mindelbe terminolou. Em nome de Jesus, amém. Isso aconteceu na prática. Sabe, a Bíblia diz para desejarmos dons espirituais. Isto é o principal. Sabe, uma vez que Nefiagem disse que foi a algum lugar para pregar. E, na verdade, o que aconteceu foi que ele teve uma visão e Jesus apareceu para ele. Todos vocês devem visitar o vão e ver as visões de Nefiagem. E na visão ele fez algumas perguntas ao Senhor sobre o ministério. E ele perguntou, por que quando fui a essa igreja nada aconteceu? Não houve milagres. Mas quando fui a outra igreja, houve milagres. E ele explicou ao Senhor, disse, Senhor, eu fui, jejuei, orei e nada aconteceu. Por quê? Porque nada aconteceu. E o Senhor explicou para ele. Ele disse, você pode jejuar, pode orar, mas se as pessoas não tiverem desejo e fé nisso, nada vai acontecer. Porque essas coisas operam pela fé e pelo desejo. É o que a Bíblia diz. Desejo, dons espirituais. Você não pode ter algo que não deseja. Sim, e admirar. Se não admira, critica. Pessoas criticando profetas. Você não preferia rezar por qualquer dom que eles tenham? Não vou rezar por isso. Oh, sim. Desejo dons espirituais. E é mesmo. Mas especialmente o dom profético é o mais maravilhoso. Sim, é o mais maravilhoso. Pai, eu te agradeço por cada mão imposta. Todos os olhos estão abertos. Obrigado. Os olhos estão abertos, os ouvidos estão abertos. Abara Satura ela para Malaba. Em nome de Jesus, amém. Sente-se. Eu nem sei porque você está de pé, porque eu disse que estou apenas pregando por um curto período de tempo. E os do Facebook continuam lá.
Verifique. Nossa, eles aumentaram. Nossa. O Facebook aumentou os likes e compartilhamentos. Pressione o que você ama. Pressione-os para que apareçam, porque isso vai mudar sua vida para sempre. Veja, seu ministério está mudando de repente. Se você se tornar como um profeta, até mesmo como um pastor com revelação de pessoa para pessoa. E veja, uma das razões pelas quais eu sei que isso vai se tornar algo mais comum é porque, quando a cura começou, especialmente com o Benin, foi lá por 1986 e 87. Parecia que ninguém jamais conseguiria ver milagres assim, sinais e maravilhas desse tipo. Hoje em dia, milagres assim, sinais e maravilhas, são algo bastante comum. Sim, e eu estou te dizendo que, assim como as curas se tornaram comuns, milagres nas igrejas, testemunhos por toda parte se tornaram acessíveis. Fona da lama para Mosalide. Então os olhos atentos dos pastores, dos profetas e dos servos dedicados do Senhor serão completamente abertos e verão coisas que nunca antes imaginaram ver, coisas que pareciam estar restritas a poucas pessoas com algum talento especial ou dom mágico extraordinário, verdadeiramente. Assim, será muito comum e haverá quem diga com convicção: eu vejo, eu ouço, eu sei, eu sinto. E assim será. Muitos, muitos andarão nesse dom e experimentarão esse grande dom, o maior, o melhor Amazônia em nome de Jesus. Salto, sentem-se. Não sei por que vocês estão de pé. Eu continuo dizendo, se formos adiante, quero ensinar vocês sobre esse ministério, ministério de pessoa para pessoa, revelação. Porque, veja, isso é muito mais comum do que você imagina. Se formos para o próximo milagre está no capítulo 5 e olhamos para Jesus ali. Certo, você vê Jesus no capítulo 5. Agora, se estiver com pressa, é melhor ir embora logo, porque eu já disse que isso não há tópicos. E se você quiser anotar, acho que vai ter que. Não há nada para escrever. Oh, sim. Agora, em João capítulo 5, você vê Jesus indo até o tanque de Betesda, um lugar bem conhecido em Jerusalém, e ele diz que um anjo desceu em certa época, em um momento específico, para agitar as águas daquele tanque. E estava ali um homem que sofria de uma enfermidade havia 38 anos. Versículo 6. Lindo. Agora, quando Jesus o viu deitado e tudo mais, veja, imediatamente Jesus começou a operar na revelação de pessoa para pessoa da pessoa com quem ele estava falando pessoalmente. Jesus sabia que esse homem estava ali. Quero dizer, olha todas as pessoas. Como você sabe há quanto tempo alguém está ali? E ele sabia que esse homem estava ali há muito tempo. E o homem realmente estava ali há muito tempo. Aqueles 38 anos são. 38 anos é mais velho. Então, no ministério de Jesus de pessoa para pessoa, ele agora manifesta novamente o mesmo Espírito, o mesmo dom, sabendo que você está aqui há muito tempo, de fato.
É como apontar para alguém e dizer: você chegou às duas. Você está por aqui há muito tempo. Você está nessa igreja. Se um visitante chega a essa igreja e diz: você está nessa igreja há muito tempo. Ficar de pé. Eu disse que sim. Estou aqui há 22 anos. Sum. Agora eu sabia que essa era a próxima coisa que você teria que fosse curada. Isso é tudo. Porque quando visitam uma igreja, como quanto tempo estão lá? Há quanto tempo você está nesta igreja? 10 anos. Há quanto tempo você está nesta igreja? 29 anos. Há quanto tempo você está nesta igreja? 17 anos. Há quanto tempo você está nesta igreja? 23 anos. Cada um tem uma opinião diferente. Há quanto tempo você está nessa igreja? 6 anos. Há quanto tempo você está nesta igreja? 6 anos. Há quanto tempo você está nessa igreja? 5 anos. Há quanto tempo você está nessa igreja? 10 anos. Há quanto tempo você está nessa igreja? 20 anos. Há quanto tempo você está nessa igreja? HU, 25 anos. Há quanto tempo você está nessa igreja? 29. Cada um teve um momento diferente e ninguém chega aos 38. Como você sabe que está aqui há muito tempo? Por que o que é isso? Porque são 5 anos, 6 anos. De repente, ele apontou e Jesus soube que aquele homem em particular estava ali há muito tempo. Você quer ficar inteiro? Há quanto tempo você está aqui? Você não fala inglês. Ele fala que idioma? Francês. Veja agora. Mas Jesus falou com um homem e sabia: você vai saber das coisas enquanto ministra. Saber das coisas enquanto você ministra. Veja, estou te ensinando a ser como Jesus Cristo. Sim. E você percebe que é só uma coisa. Para a mulher, ele disse: você já teve 5 maridos. Ele disse só uma coisa: você está há muito tempo. Sim, mas o poder flui. Ele perguntou, por causa de como a Bíblia foi escrita, ele estava lá há 38 anos. Parece conhecimento comum. Você entra, todo mundo tem uma bandeira. 38 anos, 16 anos. Ele simplesmente entrou. Havia uma multidão. Você pode colocar esse versículo aí. Havia uma multidão de doentes, coxos e paralíticos em João, capítulo 5. Ali uma multidão de pessoas que paravam, esperando o movimento. Então, no meio dessa multidão, ele viu um homem e soube algo sobre ele, que talvez não soubesse sobre os outros, ou não soubesse, mas esse homem ele sabia. Você está aqui há muito tempo. E veja, hoje de manhã eu dei uma das maiores revelações que já dei em toda a minha vida. Não sei se você viu isso esta manhã. Desde que comecei no ministério, pensei comigo mesmo: uau, o que foi que eu acabei de dizer? O que eu acabei de dizer? Quer dizer, se você não entendeu, eu não vou dizer. Assim, aloácamo. Este dom está sendo dado às pessoas, a alguns pastores que têm enfrentado dificuldades no ministério por causa do domingo. Vai ficar mais fácil, mas é por isso que você precisa ser sólido e forte na palavra, porque você vai perceber que, quando tem esse dom, parece que você é um mágico. Mas, na verdade, isso é a soma de pelo menos 10 dimensões de revelação. Sim, é pelo menos uma, só uma das 10 dimensões de revelação que você pode ter. Quero dizer, você vai ficar impressionado quando eu entrar nas outras revelações. Espero que a gente consiga entrar em algumas delas antes de irmos para Camarões. Sim, eu espero. Eu não sei se o grupo aqui é o grupo que quer ouvir esse tipo de coisa. Se isso for chato para você, saia. Talvez o pessoal que acompanha o YouTube, os espectadores e criadores de conteúdo, esteja muito mais interessado e engajado neste capítulo 6, que aborda temas específicos e relevantes para eles.
Quero dizer, isso é só mais um exemplo. Sabe, quando Jesus levantou os olhos, Jesus subiu a uma montanha, lá ele se sentou com seus discípulos. Versículo 3. Estando próximo à Páscoa, festa dos judeus, Jesus levantou os olhos e viu uma grande multidão. Disse a Filipe: onde compraremos pão para que estes comam? E isso é dito para provar isso, pois ele mesmo sabia o que faria. Veja, ele sabia exatamente o que ia fazer. Ele iria dividir o povo em grupos de 50. Deus lhe mostrou o que fazer. Muitas vezes as pessoas vão ministrar. Deus já mostrou exatamente o que fazer antes delas irem ministrar. Quando você for, divida o povo em grupos de 50, faça-o sentar, pegue qualquer pedaço de pão e peixe que conseguir e comece a repartir. Sim, ele sabia o que ia fazer porque tinha recebido uma revelação de Deus sobre o que fazer. A pergunta que ele estava fazendo era tipo: então, alguma sugestão? O que vocês acham que devemos fazer? Mas ele sabia o que fazer. A Bíblia diz que ele disse isso para prová-lo, pois ele mesmo sabia o que ia fazer. Acho que estou falando com um grupo errado, diferente de João, capítulo 9. Essa é a outra revelação de ministério de pessoa para pessoa. E Jesus passou e viu um homem que era cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: não. Jesus sabia disso. Este homem não pecou, nem seus pais, mas as obras de Deus se manifestariam nele. De imediato ele soube que esse homem não havia pecado. Não, ele não fez nada de errado. E os pais dele também não fizeram nada. Então, enquanto ele vai ministrar para ele, Deus já lhe mostrou isso. Este homem não fez nada de mal. Este pai também não fez nada. Então ele está prestes a ministrar a pessoa. Vou ministrar a você. Seu pai não fez nada. Sua mãe não fez nada. Você está aqui por causa da unção. Uau! Então, na revelação de pessoa para pessoa, você vê e você está ministrando, mas você não está apenas ministrando, mas você tem uma revelação sobre uma pessoa. Sim, você tem uma revelação sobre a pessoa. Não há nada no seu passado que tenha causado isso. Sim. Não é realmente incrível que Jesus saiba algo sobrenatural? Então ele está ministrando. Esse é o profeta em Jesus ministrando o tempo todo. Todos os milagres em João que João descreveu tem isso. Na verdade, a maioria deles tem, mas aqui está mais claro, muito claro aqui. Eu sei que você não fez nada de errado, você não fez nada para ficar cego. Coisas más origens causam sementes satânicas. Por isso, às vezes oramos de solução desaparecimento dessas sementes. Sim. E então, outro em João, capítulo 11. Eu não sei se você realmente quer saber esse tipo de coisa. Agora, um certo homem estava doente, chamado Lázaro. Esse é o maior milagre de todos. E você vê a mesma coisa acontecendo aqui. E foi aquela Maria que ungiu o Senhor com óleo e enxugou os pés dele. Então a irmã dele mandou dizer a ele: Senhor, este é aquele a quem amas está o quê? Doente ou morto? Doente. Ele recebeu uma mensagem de que ele está doente. Portanto, sua irmã mandou: Senhor, aquele a quem amas está doente.
Por favor, venha. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: essa doença, essa morte ou essa doença, porque essa é a notícia. Eles não tinham celular, nem mensagem de texto, nem e-mail. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado. Ele soube que, para alguma glória, eu sei que é como um exercício. Na hora ele já sabe sobre o que está falando. Mas olha, vai ficar ainda mais intenso. Ah, sim. Agora Jesus ouviu isso. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Sabendo da doença de Lázaro, ele esperou 2 dias devido à palavra de conhecimento. Eu sei, vamos esperar. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então ele ficou lá por 2 dias. E o pessoal do Facebook gostando de o pessoal. Depois de 2 dias, ele disse aos discípulos: vamos para lá. E então os discípulos disseram: não são 2 dias esse povo quer te apedrejar? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz. Está cheio do Espírito. Seio. Não fique bravo com coisas misteriosas. Que tipo de resposta é essa? É uma resposta misteriosa, mas está cheia do Espírito. Por isso essas palavras são palavras eternas. Este é o livro mais publicado em todo o mundo. João, o livro de João. Se alguém anda de noite, ele tropeça. Depois dessas coisas, ele disse: nosso amigo Lázaro está dormindo. Enquanto isso, ele recebeu uma mensagem de que Lázaro está doente. Mas ele está prestes a ser ministro e Deus está revelando a ele, pelo poder da revelação, algumas informações sobre Lázaro. Lázaro está dormindo, mas, veja, de novo ele foi misterioso sobre isso e seus discípulos não conseguiram entender o mistério. Preste atenção. Você está aí? Olha, acho que vou embora para casa. Vocês são assim. Pessoas interessadas nessas coisas. Nosso amigo Lázaro foi. Eu vou acordá-lo do sono. Então seus discípulos disseram: se ele está dormindo, vai ficar bem. Mas Jesus falava da sua morte. Mas eles pensaram que Eles pensaram que ele tinha falado descansar no sono. Então eles realmente acreditavam que Lázaro estava dormindo? Eles não sabiam porque Jesus estava falando que Lázaro estava dormindo, mesmo estando longe. Ele está dormindo, ele está descansando. Eles não entenderam a revelação. Então agora Jesus disse a eles claramente: Lázaro está morto. Ele está morto, um homem morto. Não recebi nenhuma mensagem que estivesse morta. Recebi uma mensagem dizendo que ele está doente, mas tenho uma revelação: ele está morto. Vós, ele está morto. Quando Jesus faz ministério de pessoa para pessoa, ele tem outra revelação, como a anterior. Esse homem está lá há muito tempo. Esse aqui foi um marido. Você não tem marido. Assim como ele sabia como dividir as pessoas em grupos de 50 e repartir o pão e os peixes, ele estava tendo mais uma revelação. E ele disse: ele está morto, ele está morto. E ele disse: fico feliz por causa de vocês que eu não estava lá, para que vocês possam crer. No entanto, vamos então, olhe para alguém. Tomé disse: vamos, para que morramos com ele.
Essas pessoas dormem e pregam. Quando pregam, dormem. Não percebem o que acontece. Vamos morrer com ele agora. Quando Jesus chegou, descobriu que ele já estava no sepulcro havia 4 dias. Foram os 2 dias que teve, depois mais 2 dias esperando. E não sei levaram para chegar lá. Quando ele percebeu, já estava enterrado há 4 dias. Mas Jesus sabia. Estou tentando mostrar que há uma revelação profética trabalhando em um ministério de pessoa para pessoa. E você deve, com certeza, ver-no e identificá-lo. E é uma das dimensões maravilhosas da revelação. E Deus está dando isso aos meus filhos no ministério. Todos os meus filhos no ministério. Maabaya Parizedé, Imamandal, Bipédio Cabarque, Zandulande, Barranda, Libabanda, Amazando, Ceia, Baramaali, Bajandal, Amazamada. Sua igreja crescerá muito mais rápido, tem lugares totalmente inesperados, pessoas completamente inesperadas farão parte de sua igreja por meio deste incrível e poderoso dom profético, o dom de ver, saber e ouvir claramente. Ó sim, sente-se, vou lhe contar outra coisa. Estou profetizando sobre seu ministério. Ó sim, Mal Ramal Lábia. Haverá pessoas que se juntarão à sua igreja, porque alguma música. Haverá pessoas que se juntarão à sua igreja e que serão muito mais velhas que você. Elas podem ser suas mães, mas você as chamará de minhas filhas. Porque elas serão suas filhas, não por causa da sua idade, mas por causa da unção do Espírito. Pessoas que terão idade suficiente para serem seus tios, serão seus filhos. Você diz meu filho, tio, fulano de tal, coisas que você nunca viu antes, que você nem imagina, acontecerão porque seus olhos estão sendo abertos para seguir o próprio Jesus Cristo, para ver, ouvir e crescer. Ó sim, as coisas estão prestes a ficar mais fáceis. As coisas estão prestes a ficar mais fáceis. As coisas estão prestes a ficar mais fáceis para os homens de fé, os homens de ministério, os homens que seguem Jesus. Receba poder, receba revelação, receba graça. Lucas capítulo 5. E eis que uns homens trouxeram numa cama um homem que estava paralítico. Isso significa paralisado. E procuraram meios de trazê-lo para dentro e deitá-lo, mas não conseguiram encontrar um meio de fazê-lo entrar por causa da multidão. Obrigado. Eles procuraram meios de trazê-lo e colocá-lo diante dele. Quando não conseguiram encontrar um jeito, subiram ao telhado e o desceram pelo telhado, com sua cama bem no meio, diante de Jesus. E quando viu a fé deles, disse: Homem, os teus pecados estão perdoe-o. Este é um homem perverso. Ele viu que este é um homem mau. Sim, este é um homem mau. O homem era o homem perverso. E é por isso que Jesus, Charlie, os teus pecados estão perdoados. Isso é tudo. Imediatamente, ele estava prestes a ministrar e sabia.
Você é um homem mau, você é um homem muito pecador, e seus pecados estão perdoados. Sua igreja ficará cheia 10 vezes mais rápido. Ah, não 10 vezes mais rápido, diz o Espírito. 100 vezes mais rápido, 100 vezes mais rápido, 100 vezes mais rápido. Kamala Soabe. Porque você está ministrando com todo o equipamento que foi dado pelo Espírito Santo, guiando e liderando você. Ó sim, ó sim, ó sim. Pai, eu te agradeço esta noite por falar aos nossos corações, nos mostrando o ministério e uma nova dimensão. Obrigado pelos profetas entre nós. Pessoas que estão se levantando, muitos de nós, Senhor. Não um, não dois, mas muitos. Com o dom da revelação. Um presente de revelação. Dom da revelação. Um presente de revelação. O dom da revelação. O dom da revelação. Ó sim. Malacaramande Kalaramamamandalbala Nataal para entregar o Mumbanaim para Aya Saul Shabalab Sandal Badaria. Aleluia. Aleluia. Por favor, coloque a sua mão suavemente na barriga neste exato momento, com toda a sua atenção e concentração, para sentir a energia fluindo e a paz se estabelecendo profundamente dentro de você. Graças a Deus, graças a Deus. Ah, sim. Sim. Isto é para os jovens, os aventureiros e aqueles que estão prontos para buscar a Deus em um nível mais elevado. Isto é seu. Isto é seu. Você não irá sem uma espada. Você não irá sem armas. Você não vai embora sem um presente. Você não irá sem a graça. Ele vai com você. Ele vai com você. Ele vai com você. Ele vai com você. Mumana Madose, Mumandala, Manidib, Monid, Paron, Tishima, Cacavala, Mazandori, Medi, Mandali, Babadeli, Paladari, Medi, Macabalando, Sonda, Atruli, Emarcable, Endian, Sim, Place, Firidun, Fiarite, History, Endi, Vibram, Culture. Sonda, 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 Galon, Pauamide, Pauamidade, 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 Talamidade, Talamidade ama. Ó, sim, nós chamamos Jesus. Obrigado, obrigado. Obrigado por nos escolher para nos apresentar algo muito maravilhoso, algo glorioso. Ó sim, nós te amamos, te louvamos, obrigado. Pois tu, no meio de nós, traz muita glória, muita beleza, muita glória, muita unção, muito poder profético. Obrigado, obrigado. Em nome poderoso de Jesus, amém. Agora vocês podem se sentar. Muito em breve, o seu ministério vai ser ainda maior. Já é um ministério grande, mas o seu ministério vai ser ainda maior. O seu ministério vai ser ainda maior? Incrível. Porque veja, o dom está sendo de repente aumentado e diversificado. Veja, isso é algo que Jesus demonstrou durante todo o seu ministério. Quando entra nas outras dimensões, você vê o quanto Jesus operou nessa revelação que é um sinal da presença do Espírito. Algo misterioso. Tipo
Como você pode saber? Como você pode saber? Estou aqui há muito tempo. Como você sabe que ele sabia? Como você sabe que ele está morto? É um modo estranho dizer que alguém morreu quando você não tem certeza está morta. Mas Jesus sabia. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Ele terminou. Uau! Que seu ministério alcance novos patamares com isso. Quantos acreditam que você será uma das pessoas que caminharão nessa altura? Ah, sim, especialmente os mais jovens. Obrigado, Jesus. Estou animado com isso porque, sabe, estou liderando você para fazer coisas maravilhosas, para fazer obras maiores. Assim, para fazer obras maiores. Jesus disse que as obras que eu faço vocês as fazem maiores, para fazer coisas que não fiz, coisas maiores, coisas maravilhosas. Sim, principalmente os mais jovens. Se você está aqui e é um jovem pastor, não posso falar muito. Mas se você está aqui e é um jovem pastor, coloque a mão na cabeça. Pai, obrigado por todos os jovens pastores e pelo lindo presente que o Senhor está dando. Tão bonito, tão adorável, tão adorável. Quem é Ângelo? Tem alguém chamado Ângelo? Ah, venha! Agradeça a Deus pelo lindo presente. Ninguém veio, Sania. Ninguém. E você é um grande e claro exemplo disso. Levante as suas mãos. Ninguém, absolutamente ninguém que será verdadeiramente elevado a alguém, ninguém. É isso que eu ouço no Espírito. Pessoas que não são qualificadas e que são ativamente procuradas, ou seja, são muito desejados. Assim. E assim será colocado no poder de Deus, o poder divino e grandioso em sua vida agora, neste exato momento, já que Ângelo não representa ninguém e não tem autoridade para isso. Ninguém está realmente se tornando alguém. Então você também será ninguém se tornando alguém pelo poderoso e o poder divino de Deus. E quando o Espírito Santo agir lindamente em sua vida, você verá do que estou falando. Que ninguém de verdade se tornava alguém. Agradeço-te, Pai, por ninguém se tornar alguém e por favor. Cuidadoso. Obrigado, Jesus. Absoluto. Ouvir. Ninguém assistindo online. Absolutamente não. Como se você não fosse nada quando eu não digo nada. De certa forma, sim, traga de volta para mim. Você é de uma certa maneira. Você não é nada. Você não é nada. Mas veja, por um poder muito sobrenatural, você está se tornando alguém. Alguém excede a graça de pessoas que não são ninguém e o Espírito se torna alguém. Sim, ouça a palavra desconhecido. Você é desconhecido. Sim, ouça a palavra desconhecido. Você será conhecido. Você é desconhecido hoje, mas você será conhecido por causa desse presente. Receba o presente de Deus. Receba o presente de Deus.
Vejo muitas pessoas aqui recebendo qualquer um que esteja caindo e gritando algo assim, trazido para mim na fronteira. Sim, Pai. Somos gratos pelo lindo presente que nos deste, Senhor. Obrigado pelo lindo presente que nos deste. Sim. Sim. Alguém aqui tem uma igreja? Tudo bem. Quem é essa pessoa? Venha aqui. Ordem. Pai, obrigado pelo poder. Sim. Deixa assim, Málaga. Você sabe, esse é um presente que causa inveja. Que você caminhe nesse presente imediatamente, levante sua mão e absorva-o. Eu não sei quem é você, quem está assistindo. Graças a Deus, a palavra de conhecimento opera lindamente em sua vida. Lindamente. Sim. Todas as palavras de conhecimento. Cuidado agora. Há poder aqui. Há poder. A palavra de conhecimento começa a operar. 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 Obrigado. Receba o presente de Deus. 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 A palavra de conhecimento começa a operar. Sim, veja, seu ministério é diferente agora. Receba o presente de Deus. Sim. Obrigado. Agora pegue. Todos vocês estão sendo abençoados com este lindo presente. Sim. Lindo presente. Sim, todos vocês serão chamados profetas. Paloma Chabo, Cababa, Pomziba, Abuanda. Sim. O corte desconhecido. Venha, eu rezo por você. O desconhecido se torna conhecido. O desconhecido se torna conhecido. O desconhecido se torna conhecido. Moés. Sim, eu ouvi. Levante a mão e agradeça. Desconhecido conhecido. Sim. O desconhecido se torna conhecido. O desconhecido é conhecido. O desconhecido é conhecido. O desconhecido é conhecido. O desconhecido é conhecido. O poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Cuidado agora. Perde agora. Atenção. Bebê. Albo. Sim. Obrigado. Levante as duas mãos e inspire o Espírito. Respirando o Espírito. Sua vida. Seu ministério está se tornando sobrenatural agora, Thay. Obrigado.
Não haverá macarrão seco entre nós. Nenhum pastor seco. Nenhum pastor seco. Atenção. Ah, sim. Você é por Deus. Nenhuma mulher tem você. Lixe esse jovem. Vir, você é Deus. Não sei isso significa. Mas você sabe o que isso significa. Malubel. Assim. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Pai, somos gratos por tudo que o Senhor está fazendo esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se. Outra coisa vai acontecer agora. Dê-me uma cesta. Fechado. Mas no reino do Espírito. Vejo compromissos sendo feitos. Você está sendo nomeado. Seus olhos estão sendo abertos. E seus ouvidos estão sendo abertos. Ângelo, volte para mim. Você representa algo no reino do Espírito. Oh, sim. Fique de pé. Chegue mais perto. Levante as mãos. Está vendo? Pois o Senhor vai te usar quando você menos esperar ser usado. Você não é ninguém, mas vai se tornar alguém. Você não é nada, e você vai ser alguma coisa. Não é por causa do que você tem. Não é por causa do que você. O que você fez ou o que você não fez. É por causa de quem Ele é, o quão grandioso Ele é sobre você. Mas de um lugar pequeno eu te chamei. Eu te chamei. De um cantinho eu te chamei. Forada musa perte bidubi. Você verá coisas verdadeiramente sobrenaturais, Sanã, que não são obra sua, mas sim a obra dele, do Criador. Lugares que são obra dele e não obra sua. Centros que são de seu poder e não são seus, não podem ser de você. Receba esta graça. Receba esta graça. O poder pertence a Deus. O poder pertence até de Godal, de fato. Mas ele decide. Ele decide. Mas não vem do Oriente ou do Ocidente, mas vem dele. Matucaate. Recebam. Obrigado. 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 Assim. 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 Obrigado, Jesus. Agora, como eu digo a ele, eu digo a você, diz o Espírito. Como eu digo a ele, eu digo a você. A mesma coisa se aplica a você. Do nada. Muitos aqui assistindo do nada se tornaram algo. Assista, assista, assista. Não será por causa de quem você é, do que você foi, do que você fez e do que você não fez.
É somente por causa dele e de sua glória. Por amor ao nome dele, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Eu sinto a graça de Deus sendo liberada. Levantem as mãos. Receba a graça do desconhecido para o conhecido. Receba. Lindo. Mingo. Sim. Cuidado. Há poder aqui. Receba mal. Sim. Você quer algo que não vem de você, mas algo que vem somente dele? Então, hoje à noite, seu coração precisa estar aberto. Algo que te separa e te coloca à parte. E só ele é maravilhoso. Só ele é glorificado. Então receba. Então receba. 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 Algo que diferencia entre suas próprias habilidades e agora o poder e as habilidades dele. Sim. Obrigado, Jesus. Agora venha e receba a cura. Venha, este aqui. Sim. Qualquer forma de cativeiro. Eu vejo você sendo liberto de um cativeiro. Receba a sua libertação de um tipo de cativeiro. Eu prendo toda criatura que te manteve cativo em um casulo ao qual você não pertence. Seja livre disso. Seja livre disso. Sim. Há poder aqui. Escute, levante sua mão e apenas conecte-se com esse poder. Há algo poderoso aqui. Algo está acontecendo. Perceba. Obrigado. Traga de volta. Há poder aqui. Há poder aqui. Aidadala. Majoli badabalang badelabazar. Deas machinos amabo. Eu te entrego. Eu entrego e eu atubaiás. Eu entrego e eu amazomama. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado. Tudo bem. Agora online. Alguém está recebendo este presente maravilhoso. Ministério glorioso. Não sei quem você é, mas acredite em mim, é do Espírito. Eu creio que o seu ministério é simplesmente lindo e glorioso. Em nome de Jesus, sente-se por um momento.